tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Rebelo, sou advogado. É uma grande honra, um grande prazer mediar esse debate que nós teremos aqui sobre canais de distribuição. Esse é um tema que já por si traz muitas dúvidas, ele se desdobra em vários temas interessantes. Então, nós tivemos até uma dificuldade de selecionar, dentro desse tema, sobre o que nós vamos falar. Eu acho que nós conseguimos trazer aqui uns temas bastante interessantes, algumas questões que certamente estão no dia a dia das empresas. E esse é um tema que tem também uma grande dificuldade, que, pelo menos na minha visão, ele tem gera grandes dúvidas das empresas e tem até hoje pouco guia do CAD, poucas decisões do CAD para orientar as empresas do que elas podem fazer. E, como a gente sabe, os departamentos comerciais são bem criativos, eles trazem questões bem interessantes, então ter essa discussão, levar isso adiante é muito importante. Eu acho que nós conseguimos juntar aqui painelistas que são excelentes para esse tema. É difícil pensar em um painel que seja composto por pessoas que possam falar com tanta propriedade quanto os painelistas que nós temos hoje, então é uma honra estar com vocês. Eu agradeço muito que vocês tenham aceitado o convite. Nós temos o conselheiro Hoffman. Primeiro, o conselheiro Hoffman é pai do Gabriel, como ele falou. Além disso, ele é doutor em Direito Civil pela Universidade Camerino, na Itália, e pela Universidade de São Paulo. Ele é especialista em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, com graduação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professor convidado de Direito Concorrencial no IBMEC. É conselheiro do CAD desde outubro de 2019 e vai nos trazer um pouco essa visão de o que tem sido discutido no CAD, quais são os grandes issues que estão por lá hoje e o que a gente pode esperar daqui em diante. Para trazer um pouco a visão do mundo acadêmico, nós temos a grande honra de estar com a professora Paula Forgione, que dispensa apresentação e tem um livro sobre contratos de distribuição, então é difícil pensar em alguém que possa falar com tanta propriedade quanto a professora Paula Forgione. Ela é professora titular e chefe do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutora e livre-docente pela USP, pós-graduada em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito de Bolonha e em Direito do Comércio Internacional pelo Instituto Universitário Europeu. Ela é autora de vários livros, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas aqui já leu a maior parte desses livros, inclusive os Fundamentos do Antitrust, Contratos de Distribuição, Contratos Empresariais, O Estado, a Empresa e o Contrato, que foi escrito com o professor Eros Grau, e depois de mais de 30 anos na advocacia empresarial e de direito econômico, ela atua hoje como árbitra e parecerista. To give us an international perspective, we have Daniel Culley. Dan is a partner at Cleary Gottlieb, and it's great to have him here because he will provide us insights on both the US and in Europe. He has experience in the US and he also worked in Brussels. So he will be the one that will tackle the questions and the hard issues from an international perspective. Dan earned his JD and his BS at Georgetown University. He has extensive experience in merger control, antitrust litigation, civil and criminal government investigations, and specifically in high-tech industries and two-sided markets. So thanks, Dan, for being here. Thank you. E para trazer a perspectiva brasileira, nós temos a Joana, também conhecida de todos. A Joana Cianfarani é advogada formada em 99 pela Faculdade de Direito da USP, pós-graduada em Administração de Empresas e Direito Econômico Concorrencial pela FGV de São Paulo. Tem quase 20 anos de experiência em Direito Concorrencial, Compliance e Investigações Corporativas. Foi advogada também em Bruxelas entre 2010 e 2011 no Allen & Overy e é fundadora e sócia do Cianfarani Miller Advogados. Obrigado também, Joana, por estar aqui. O formato que nós decidimos aqui para esse painel é que, primeiro, o conselheiro vai trazer algumas questões sobre a perspectiva do CAD, questões que estão nos assuntos que estão nas discussões hoje em dia lá no CAD. Depois nós vamos endereçar três questões específicas com um caso hipotético. E aí nós teremos cada um dos painelistas comentando esses casos hipotéticos. Mas até por conta do tempo, para não atrasar muito, eu queria passar a palavra para o conselheiro Hoffman. Boa tarde a todos. Obrigado, Daniel, pela apresentação, pelo convite, por ter organizado esse debate aqui, que de certeza será muito rico, a despeito da minha contribuição.
É uma honra aqui estar ao lado da professora Paula Forgione, do Daniel Culley, da Joana também, e cumprimento o IBRAC aqui pela realização de mais um evento. Uma alegria muito grande estarmos juntos novamente, depois de tanto tempo. Eu acho que eu apertei mais as mãos das pessoas hoje do que nos últimos 18 meses. Então, isso é um sinal de que as coisas estão melhorando e que a gente está aqui para discutir e tentar fazer da concorrência que seja melhor cada vez mais, que a gente tenha mais oportunidades para todos. Não sei se eu vou trazer grandes novidades hoje aqui. O Daniel falou que eu vou trazer das discussões atuais, aí eu me permito não trazer as discussões atuais, mas as que já se passaram, até por conta do impedimento legal que eu tenho. Mas, de qualquer modo, quando a gente fala de contratos de distribuição, e esses casos hipotéticos vão ser discutidos depois da minha fala, na verdade a gente não pensa em uma conduta anticompetitiva por si só. Até porque um contrato de distribuição ele tem uma série de fatores positivos que podem trazer um contorno especial para a sociedade e para o mercado. Mas alguns pontos e algumas considerações nós devemos fazer em algumas preocupações concorrenciais que podem existir. Então, nessa parte introdutória, eu queria trazer para vocês alguns casos e algumas figuras que a gente pode discutir com base no que já foi decidido pelo Tribunal do CAD. Lembrando que também isso não é só discutido aqui, mas também mundialmente. Então, eu vou trazer alguns casos de fechamento de mercado via exclusividade de distribuição. Queria discutir também aqui as questões relativas à fixação de preço de revenda e também só passar bem brevemente e fazer uma menção bem singela aos cartéis do tipo Hub and Spoke. Então, quando nós falamos dos casos que foram julgados pelo CAD, especialmente sobre exclusividade de distribuição, eu até fui relator de um caso recentemente, no qual, enfim, a gente acabou por efetuar a condenação, o tribunal entendeu por unanimidade. A gente lembra daquele caso famoso da Unilever e da Nestlé, quando a gente falava da venda, no mercado de venda por impulso de sorvetes, notadamente nos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na verdade, ficou comprovado, e a decisão final foi, de que realmente foi imposta exclusividade, não só jurídica, mas ela também foi de fato nesse caso. E nesse caso havia a imposição de quantidade mínima de vendas, a pontos de vendas que representavam, de um lado, uma parcela significativa do seu faturamento e também que possuíam intenso fluxo de clientes, o que, de certo modo, conduzia à criação de dificuldades para a atuação de concorrentes, pois não conseguiam ingressar no mercado. E é interessante, porque aí a gente começa a entrar naquela seara da discussão de tem que ter poder de mercado ou não tem que ter, e aí teve um desfecho diferente para as duas representadas. A Unilever acabou por ser condenada, a Nestlé acabou por ter o processo arquivado em relação a ela. E a fundamentação foi justamente que, em relação à Nestlé, havia ausência de posição dominante, o que, na verdade, conduziu ao próprio arquivamento do caso. Já a Unilever recebeu uma série de recomendações. Primeiro, que todos os contratos que até aquele momento fossem aditados, para que não houvesse mais essa obrigatoriedade das cláusulas de exclusividade, tanto de vendas como exposição de marca, além das cláusulas de giro mínimo. E ainda, não só em relação aos contratos que já tinham sido firmados, foi proibida no sentido de fixar novos contratos que contivessem essas mesmas cláusulas de exclusividade, além de também não exigir, por qualquer outro meio, exclusividade de vendas de exposição de marca e de giro mínimo. Esse eu reputo que é um dos casos mais conhecidos que nós temos. Mas tem outro também, que é o de programa de fidelização de pontos de vendas, que foi criado pela Ambev. Ele foi conhecido como o programa Tô Contigo. E qual era a racionalidade desse programa? Era que a empresa concedia a concessão, condicionava a concessão de benefícios a que os distribuidores e revendedores firmassem contratos que contivessem essas cláusulas de exclusividade na comercialização das cervejas. E as hipóteses em que eles teriam benefícios por conta da exclusividade seriam desconto nos valores, prêmios, bônus para aquisição de equipamentos e assim por diante. Nesse caso também volta aqui a questão da posição dominante, ela ficou caracterizada e o tribunal à época entendeu que existiam sim efeitos anticompetitivos, porque existia na realidade uma prática não linear da empresa quanto à fidelização dos pontos de vendas estratégicos, considerando-se na realidade o potencial de forçar a saída ou de reduzir a competitividade. Interessante que esse caso o CAD analisou as eficiências, mas entendeu, na realidade, que inexistiam, elas não eram comprovadas a fim de mitigar os problemas concorrenciais. E um outro caso mais recente, eu sei que está em discussão perante o judiciário, que é o caso de alarmes automotivos da PST, no qual, na verdade, os contratos realmente, o tribunal entendeu, como eu comentei,
pela caracterização de infração econômica. Mas não só os PAs foram analisados, como também temos outros exemplos ainda de TCCs que foram firmados. E aí tem um caso famoso de mercado de cigarros e um outro caso também no mercado de cervejas, diferente daquele que eu já falei, no qual também a Ambev se comprometeu a reduzir as cláusulas de exclusividade para no máximo 10% do total de vendas em determinadas localidades e não atrelar o fornecimento dos equipamentos quanto à exclusividade, além de outras questões também. Quando nós falamos, então, agora na fixação de preço de revenda, existe um caso, eu vou falar o mínimo possível, em andamento no tribunal, a gente lembra do caso da SKF. Eu sei que a Joana vai comentá-lo mais profundamente, mas somente aqui para eu trazer uma breve perspectiva, ele foi julgado em 2013 e o tribunal entendeu que a empresa realizou, sim, infração à ordem econômica, uma vez que determinou os preços mínimos sob os quais sua rede de distribuidores poderia comercializar seus produtos, bem como estabeleceu nos contratos mecanismos, olhem só, de monitoramento de retaliação aos distribuidores que não respeitassem os preços por ela fixados. Em tal oportunidade, houve uma grande discussão teórica, à luz da jurisprudência dos Estados Unidos e da União Europeia também, e se a conduta deveria ser tratada como ilícito per se ou sob a regra da razão. Um outro caso que discutiu fixação de preço de revenda, mas talvez de um modo um pouco diferente, foi o caso recente da consulta da Ipiranga, que foi julgada em julho de 2021, que era, na realidade, uma política de preços que foi desenhada pela Ipiranga que não havia sido implementada, ou seja, foi feita antes de sua implementação, e era relativa aos mercados de distribuição e revenda de combustíveis. Na verdade, haveria uma sugestão aos postos varejistas de combustíveis dos preços máximos a serem praticados e não os mínimos, mediante o uso, vejam só, de algoritmos que visava, na realidade, aumentar a venda dos seus revendedores. No caso concreto, o tribunal concluiu haver diversos elementos que afastavam as presunções de ilicitude da conduta, por alguns fundamentos que eu trago aqui. A manutenção dos preços da revenda seria realizada por meio de sugestão e não por imposição de preços. A política dizia respeito à sugestão de preços máximos e não de preços mínimos a serem praticados pelos revendedores. A política foi unilateralmente promovida e desenvolvida pela distribuidora, não resultando em atuação coordenada entre a empresa e seus revendedores. Havia também a inexistência de mecanismos de retaliação. No caso da STF, existia retaliação aos revendedores que não adotassem os parâmetros de preço sugeridos. E a sugestão, no caso, seria individualizada para cada revendedor, não induzindo uma atuação coordenada. Ademais, o tribunal entendeu por autorizar essa conduta somente por 2 anos, a fim de que eventual novo pleito, em prazo um pouco mais elastecido, possa ser revisto pela autoridade. E aí eu comentei um pouco também que nós poderíamos traçar um paralelo aqui também em relação aos cartéis Amber-Spoke, mas eu acredito que não seja muito a discussão desse modo. E partindo aqui para a minha conclusão dessa parte inicial, que eu acredito que agora não temos grandes novidades, prevalece o entendimento que essas condutas devam ser analisadas sob a regra da razão, em contraposição às condutas tidas como ilícitos em razão do seu objeto. Assim, cabe à autoridade antitrust demonstrar como os contratos de distribuição, então investigados, geram efeitos anticompetitivos e que tais efeitos, na realidade, suportam os eventuais efeitos pró-competitivos. Isso porque, segundo a teoria econômica, determinados contratos de distribuição normalmente são pró-competitivos, gerando uma alocação mais eficiente de recursos, resultando em maior bem-estar social, uma vez que permitem alguns fatores que eu elenco agora. Maior alinhamento dos interesses do fabricante, do distribuidor, que eu acho interessante a gente falar também da parte boa, dos contratos, e não só do que pode vir a ser entendido como uma conduta competitiva. Também quando existem incentivos para que os fabricantes auxiliem os distribuidores, trazendo um elo econômico e uma sinergia entre as partes. Mitigação também de problemas decorrentes de efeitos carona, os famosos free riding. Além da viabilização de investimentos para atendimento de consumidores específicos e o maior controle da qualidade de distribuição pelo fabricante e redução dos custos de transação. Quando a gente fala sobre a fixação de preço de revenda, quando em caráter impositivo, em se tratando de preço mínimo, até como o caso que nós comentamos antes, prevalece o entendimento que dificilmente a conduta terá o condão de ser benéfica ao bem-estar social em razão de seus efeitos provavelmente anticompetitivos. Ademais, a jurisprudência do CAD
indica que o exame, se a empresa investigada pode exercer poder de mercado em ao menos um dos mercados verticalmente relacionados, bem como se existem barreiras à entrada, são de extrema importância. Além do mais, tem uma outra discussão também, e um entendimento que prevalece que os contratos que reduzem a concorrência intermarca são muito mais sensíveis sob a ótica antitrust do que aqueles que reduzem a concorrência intramarca via de regra. Tudo, obviamente, como eu sempre falo, a depender da análise concreta antitrust e das especificidades de cada caso. Obrigado, conselheiro. Eu acho que é interessante, sim, trazer os efeitos pró-competitivos também, e eu acho que é isso que também torna a análise mais difícil e mais interessante. Não é uma análise simples de ser feita. Eu queria pedir para projetar, por gentileza. Bom, vamos passar então para o primeiro slide. Pode passar para o slide seguinte, por favor? O primeiro caso hipotético que eu trouxe e pedi para a Joana comentar trata de dual distribution. Esse é um tema também que está em discussão bastante acalorada em vários mercados. Acho que no Brasil tem algumas peculiaridades por conta de licitações públicas. Nós tivemos aí o tema endereçado também no guia que vai ser lançado no ano que vem na Europa. Um tema bastante interessante. E a provocação é da empresa Infor-IT. A empresa Infor-IT, que atua no mercado de TI, elaborou um modelo de dual distribution. Então, ela vende diretamente para consumidores finais e por meio de distribuidores. A Infor-IT e seus distribuidores possuem clientes em comum e participam também de licitações públicas. Quando participam de licitações públicas, os distribuidores enviam à Infor-IT um pedido de cotação solicitando preços especiais para ser competitivo na licitação. A Infor-IT pediu sua opinião sobre os potenciais riscos que resultam do modelo de dual distribution em geral e também para participar de licitações públicas. Então, quais seriam, Joana, os principais riscos relacionados a esse modelo? Como mitigar esses riscos? E é possível que a Infor-IT participe de licitações públicas em concorrência com seus distribuidores? Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado do conselheiro Hoffman, professora Paula, Dan, e rever todos vocês após um período aí de confinamento. Acho que quem é mais próximo sabe que eu fiquei realmente confinada e hoje é a primeira vez que eu saio de casa, literalmente falando. Bom, vamos por partes, né? Eu acho que essa questão ela traz vários aspectos interessantes que merecem ser discutidos. Eu acho que a estrutura da dual distribution é a forma que uma determinada empresa pode optar para organizar a sua cadeia de distribuição. Então, acho que isso já nem é controverso. A dual distribution por si só, né, não é ilícito, mas claro que ela traz e pode dar margem a uma série de preocupações de cunho concorrencial. Além das questões verticais, que seriam naturais, as restrições de exclusividade, de território, venda casada, entre outras, a gente poderia pensar que teria, nesse caso, também uma preocupação da relação horizontal entre o fabricante, né, a Infor-IT, e seus distribuidores. Por quê? Porque ela estaria também, além de ser a fabricante, ela também estaria concorrendo no nível horizontal. Então, acho que um primeiro aspecto é fazer essa separação entre as duas problemáticas. E todos os cuidados relativos a possíveis ilícitos, tanto de um lado quanto de outro, deveriam ser tomados ao se estruturar essa rede de dual distribution. Um segundo aspecto que eu acho que merece atenção é como é que se daria nesse dual distribution a troca de informações, sobretudo a troca de informações concorrencialmente sensíveis. A professora Paula vai, acho que mais tarde, aprofundar um pouco nesse tema, mas, obviamente, a relação vertical, ela demanda que sejam trocadas certos níveis de informação. E quais seriam os cuidados que a fabricante tomaria para evitar um eventual acesso indevido a informações concorrencialmente sensíveis? Então, obviamente, eu acho que, de novo, a gente está numa seara que não se tem muita clareza. Acho que, como o Daniel bem colocou no início,
O CAD vem fazendo um excelente trabalho de publicação de guias, ainda existe, o guia de restrições verticais, de relações verticais, ainda não existe, então a gente seguia um pouco pela jurisprudência, que ainda é escassa, e também pelo guia de condutas unilaterais, que a gente encontra ali algumas diretrizes. Então, a minha leitura é que a empresa deveria estar respaldada, ela poderia ser demandada a justificar aquela troca de informação. Então, de novo, qual é a racionalidade econômica para eu trocar aquela informação, por que ela é necessária na relação vertical, e se ela puder ter algum efeito na relação horizontal, que cuidados eu tomei para evitar que a minha equipe de vendas tivesse acesso àquele tipo de informação. Acho que esse seria uma primeira recomendação. O que eu vejo com mais preocupação, de fato, é realmente a questão da troca de informação. A questão de participação em licitações, novamente, eu também não vejo nenhum impedimento para que tanto a fabricante quanto os seus distribuidores participem. Acho que o que vai ditar aí, o que pode, o que não pode ser feito, vai ser o edital. E salvo se houver qualquer proibição no edital de que não podem participar do certame fabricante e distribuidores, o meu entendimento é que sim, poderia haver a participação concomitante do fabricante e dos distribuidores, mas novamente, a gente está aí, acho que você conseguiu desenhar um exemplo com todas as complexidades possíveis. Novamente, de todas as estruturas de distribuição que eu consigo imaginar, acho que um cenário de dual distribution, com participação em licitação concomitante entre fabricante e distribuidores, acho que está, do ponto de vista concorrencial, perto do que é mais complexo, sobretudo se em quaisquer desses mercados houver poder de mercado, né? Então, só faltou essa informação para você deixar isso bem fácil. Então, eu acho que o edital permitindo, eu não vejo objeção, né? De que haja participação do fabricante e dos distribuidores. Mas aí estaria-se numa questão... Existe o que a gente chama de a tese do bloqueio do pregão presencial, né? Então, as licitações, na sua grande maioria, vêm acontecendo por menor preço, na modalidade de pregão, e aí ela é dividida em duas fases. A gente tem a fase dos envelopes, e aí todas as propostas classificadas vão para a fase de negociações, que são lances verbais. Então, se a gente imaginar a fase de envelopes, em que eu tenho um edital que está aberto, vamos imaginar aí um mercado qualquer, que está aberto para concorrência intermarca, pode haver sim um efeito pró-competitivo de algum tipo de esforço de se participar com mais de um, né, o fabricante participando e 5 distribuidores participando. Por quê? Porque pode haver, às vezes, a determinado participante não se qualifica, então as chances daquela determinada marca vencer a licitação, se eu só participo com um e aquele ele não se classifica por qualquer formalidade, aquela marca já estaria fora da licitação. Só que aí a gente cai numa seara super perigosa, que bom, mas se eu concorro com o meu distribuidor no nível horizontal, como é que eu faço essa organização de quem apresenta qual proposta? Não, isso não se faz. Vocês vão concorrer como entidades independentes. O que pode acontecer é que vai haver a participação concomitante de mais de uma empresa representando a mesma marca. E se a empresa fabricante tiver condições de dar uma proposta mais competitiva para a participação numa determinada licitação, nessa fase de envelopes, de novo, eu não vejo isso como um ilícito de forma alguma. É um esforço para que aquela marca se classifique para a fase seguinte, que é a fase de lances propriamente dito. Aí a gente tem uma problemática, que a gente tem alguns precedentes do CAD em que se levantou essa discussão, né? A gente tem o caso, acho que 2 deles terminaram em TCC,
que era justamente essa questão. Então, a leitura da autoridade foi, bom, fabricante e distribuidores se organizaram para que só eles passassem para outra fase da licitação, e todas as outras propostas que ficaram acima dos 10% acabaram não se qualificando, porque, sei lá, 5 distribuidores da mesma marca se qualificaram na frente. Eu acho que a gente está aí num terreno super nebuloso, assim, uma área, enfim, que tem vários aspectos a serem considerados. Mas, se a gente pensar que o próprio desenho da licitação foi feito para coibir qualquer tipo de prática anticompetitiva, só passam para a segunda fase aqueles que apresentaram menor preço. Então, não faria sentido esse tipo de combinação, porque qualquer tipo de combinação teria o efeito de reduzir o preço e, portanto, seria benéfico para o consumidor final, que é o órgão público que está efetuando a compra. Além do mais, a grande maioria dos editais traz ali uma previsão de que o pregoeiro pode chamar para a fase de negociação qualquer outra empresa que tenha apresentado um lance, ainda que tenha ficado acima dos 10%. Então, ainda que num hipotético acordo entre as empresas, a gente tivesse ali um cenário em que só o fabricante e os distribuidores da InfoIT se classificaram para aquele pregão, o pregoeiro poderia, bom, eu quero ouvir mais alguém do mercado, eu não quero ficar só com essa marca aqui, eu quero ter uma outra opção. Então, eu acho que é uma questão de se avaliar os termos do edital antes de tirar qualquer conclusão, mas eu acho que seria sim uma prática arriscadíssima, mas perfeitamente defensável do ponto de vista concorrencial. Recomendaria que fosse feita da forma como a InfoIT está pretendendo? A gente teria que, novamente, aí vou me usar das palavras do conselheiro, estudar o caso a caso. A gente teria que olhar poder de mercado, quantos seriam os distribuidores, quem são os concorrentes, qual é a estrutura do mercado. Então, acho que teria uma série de informações do caso concreto que a gente teria que coletar para poder dizer, olha, vamos em frente, não vamos tomar esse ou aquele cuidado. Mas, em linhas gerais, para essa primeira fase de envelopes, eu não vejo nenhum tipo de problema em se dar um preço justamente para fomentar a concorrência intermarca. Porque eu teria maiores chances de a minha marca se sagrar vencedora desse edital, seja por meio da minha venda própria, seja por meio de uma venda do meu distribuidor. Lembrando aqui que numa relação vertical, num cenário de dual distribution, que é super complexo, mas vamos lá, ainda que não seja eu, fabricante, a vencedora, se o meu distribuidor vencer, a minha marca venceu e eu indiretamente venci também. Então, eu acho que sim, que isso seria possível. Agora, a gente tem um problema que é mais sensível na fase seguinte. Por quê? Porque as investigações que eu vi, pelo menos, parece, pelo tom, né, quando a gente lê a nota técnica e tudo mais, que existe uma presunção do lado da autoridade de que, tem alguma coisa errada aqui. Então, meio que o nosso cliente aqui, o InfoIT, teria que fazer a prova negativa, ou seja, a prova de que não houve nada ilícito. Então, eu acho que essa questão dos cuidados seria primordial nesse assunto. E eu acho que a recomendação seria, vamos continuar concorrendo na fase seguinte, né? Tem uma investigação em que a acusação era justamente que o fabricante começou a se abster de concorrer, ou ele se absteve de apresentar um lance. Mas aí, de novo, acho que só o simples fato de ele se abster de apresentar o lance não pode ser considerado por si só ilícito, porque ele pode ter tido N motivos para se abster de apresentar o lance. Novamente, eu acho que teria que se analisar o caso concreto. Eu acho que uma coisa é haver uma combinação para que não seja apresentado o lance, e outra coisa é a empresa unilateralmente, por motivos diversos, decidir, olha, vim até aqui, mas daqui para frente
por A, B e C não quero prosseguir. Então, eu acho que seriam nessas linhas, seria nessa linha as minhas considerações. O que eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação aqui é a questão do ilícito por efeito ou ilícito por objeto, né? Eu acho que às vezes tem-se, pelo menos o tom, como eu falei antes, às vezes as empresas ficam numa situação de ter que fazer a prova negativa, né? Que é quase que como uma presunção que houve um ilícito ali. Então, talvez estruturar a política com esses olhos, olha, vamos deixar isso aqui à prova de bala, que se lá na frente eu for questionado sobre a racionalidade econômica, por que eu adotei essa ou aquela postura, eu vou ter todo o respaldo do que foi pensado para estruturar a minha rede de distribuição daquela forma. Acho que eram essas as considerações que eu queria fazer. Não, obrigado, Joana. Acho que é super interessante e é uma perspectiva muito diferente, que você tem empresas que podem estar concorrendo numa licitação, mas que não necessariamente, e que estão trocando informações, ou que têm algum tipo de acesso à informação do outro, principalmente no caso do fabricante, possivelmente vai ter acesso à informação do distribuidor, mas que não necessariamente é um problema concorrencial. Aliás, pode ser pró-competitivo, pelo que eu entendi que você falou. Acho que é uma perspectiva bem interessante. E queria até escutar um pouco da professora Paula, a opinião dela sobre essa situação das licitações. Professora Paula, depois a gente vai falar um pouco sobre troca de informação, então se puder abordar um pouquinho sobre a sua perspectiva das licitações públicas, o dual distribution das licitações públicas, e como mitigar riscos. Bom, boa tarde a todos, acho que eu já estou com o som ativado. Daniel, muito obrigada pelo seu convite. Na sua pessoa eu vou agradecer o Lauro, Bruno Drago, todos os queridos colegas do IBRAC. É sempre um prazer voltar ao seminário e eu sempre lembro do primeiro seminário no Guarujá. Parece incrível que eu sei, vocês riem, eu sou de outra geração, mas é incrível que o direito da concorrência evoluiu nas últimas décadas aqui no Brasil e é fantástico ver o trabalho que o IBRAC tem em tudo isso. Então, fico realmente emocionada e agradeço muito a oportunidade. Cumprimentando o conselheiro Hoffman, minha colega Joana e o Daniel, é realmente um prazer dividir a mesa com vocês. Bom, o mundo virtual nos deixou muito mais objetivos, então vamos ao problema. Olha, do que nós estamos falando, né? Back to the basis. Não adianta querer lidar com a realidade sem conhecê-la. Tá? O Daniel, quando me apresentou, vamos ver a visão do mundo acadêmico, não adianta. O mundo acadêmico nessa hora ou entende muito da realidade, ou então só vai atrapalhar. Só vai ficar naquela coisa de publish or perish e falando coisas desconectadas. Existe uma composição. Bom, distribuição é a coisa mais importante que tem. Não é, o Marx já percebeu isso. Não adianta produzir se você não consegue chegar ao seu adquirente. Você pode ter o melhor produto ao melhor preço. Se você não atingir o seu adquirente, para não falar em consumidor, que aqui nós estamos falando de vendas públicas, mas se você, de compras públicas, né? Mas se você não atingir o seu consumidor, não adianta ter o melhor produto do mundo. Hoje nós sabemos, depois eu vou ter um pouquinho mais de tempo para falar da questão da internet, né? Mas nós sabemos que em vários setores há um mix entre vendas diretas e vendas indiretas. E isso tem se tornado cada vez mais comum. Eu diria que está acontecendo uma revolução na distribuição no mundo. Agora, esse mix, vendas diretas e vendas indiretas, é uma realidade. E é uma realidade que beneficia o consumidor. O fornecedor gostaria de ter todo o mercado para ele, todo o lucro para ele. Ninguém quer deixar dupla margem com o distribuidor. Mas o fornecedor faz essa composição na forma de escoar a sua produção, porque ele precisa dela também. Ele não pode matar, é um equilíbrio muito difícil, é um equilíbrio muito complicado, e é por isso que nós temos excelentes faculdades de administração e muita experiência aqui para cada empresa bolar e formatar
em cada mercado o seu sistema de distribuição. Então, o mix vendas diretas e vendas indiretas, onde não há leis, de certa maneira, anacrônicas, como, por exemplo, a Lei Ferrari, é a regra. Hoje em dia está se tornando a regra essa possibilidade de atingir diretamente o consumidor e atingir indiretamente via um distribuidor, onde pode dar muito problema, e dá muito problema, na questão de concorrência desleal ou na questão interna dessa relação. E aí eu vou fazer um parênteses para chamar a atenção, bater na mesma tecla, do quanto os mundos não se falam. Então, o pessoal que faz arbitragem, que faz contencioso, não fala com o pessoal que faz concorrência. E tudo isso fica bem mais complicado. Mas são questões que vão se fazer sentir no âmago dessa relação entre fornecedor e distribuidor, cada um querendo comer a margem do outro. Em situações de licitação pública, existem mercados, sim, em que é absolutamente normal o fornecedor e com vários distribuidores. Os distribuidores têm os seus interesses, ninguém é bobo, ninguém não está fazendo, provavelmente, sim, ele vai vender o produto do outro. O importante é que todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que A, B e C estão trabalhando com o fornecedor X. Isso não é escondido de ninguém e nem da administração pública. E aí nós, de novo, na Back to the Basics, nós temos a concorrência intramarcas e nós temos a concorrência entre marcas. E numa dinâmica da concorrência pública, no esquema de leilão, isso pode ser bastante, de leilão, de lances, né? Isso pode ser bastante interessante. Vai ter troca de informação entre fornecedor e distribuidor? Em muitas situações, sim. Agora, muitas vezes o distribuidor, se ele não abre a estrutura de custo dele para o fornecedor porque não lhe interessa. Tudo que um fornecedor de automóveis quer, uma fabricante, uma bandeira quer, é saber o custo do distribuidor. Não sabe essa estrutura de custos. Cada vez mais os fornecedores tentam entrar na vida dos distribuidores para ter essas informações, mas acreditem, o distribuidor não tem interesse em mandar essas informações. Tá? Hoje em dia, nas franquias, por exemplo, há um controle da maquininha de pagamento. O franqueador fica sabendo, mas são esquemas de franquia. Em esquemas de distribuição tradicionais, é difícil encontrar isso. Então, você tem sim o fornecedor como se ele estivesse jogando com vários cavalos, mas você tem um mix ali de interesses, e nessa correria que é extremamente interessante. Existe um cartel entre todos os distribuidores? Eu não diria isso. Para quem tem a vivência empresarial, ou nós estamos falando de bandidagem, aí bandidagem é uma outra história, mas aqui o que nós estamos falando é luz do sol. O governo sabe que aqueles ali são distribuidores do mesmo produto. Às vezes o fornecedor tem interesse, às vezes ele não tem. O que você precisa ver se tem concorrência entre marcas, o papel que a concorrência entre marcas está desenvolvendo, porque se não tem concorrência entre marcas, segredinho também, a intramarca não vai fazer milagre. Em termos de preço, em termos de dinâmica desse mercado. Às vezes me parece que se acredita em milagres da concorrência intramarca. Veja bem, eu sou muito ciosa dos acordos verticais, das restrições verticais, eu acredito que a sua devida coibição possa ser extremamente importante para o consumidor e para a economia, mas extremamente importante, especialmente quando as empresas têm poder de mercado, mas cada caso é um caso, né? Mas analisando as situações, acreditar em milagres da concorrência intramarca também é complicado. E perceber, quando nós estamos, o CAD há muitos anos, as autoridades antitruste em geral no mundo abriram mão de tomar conta da concorrência desleal, dos aspectos internos dessa relação, né, da relação dentro do contrato de distribuição. Tradicionalmente, a autoridade antitruste brasileira, ainda que haja poucos casos,
ela vai se preocupar quando estas restrições contratuais, que são as restrições verticais, vão se irradiar para além da relação. Agora, esse irradiar bate na concorrência entre marcas. Então, focar demais na intramarca, e é uma tentação, porque você olha ali, tem uma carinha de cartel, todos estão se orquestrando. Não é. Quando você vai ver a dinâmica, não é. A não ser que seja bandidagem. Mas nessas situações de luz do sol, em que se sabe que todo mundo está distribuindo o mesmo produto ou fazendo um mix de produtos para oferecer, no mercado farmacêutico acontece isso, os distribuidores têm um mix de produtos para oferecer e tal. Esse jogo é bem mais complicado e talvez o diabo não seja tão feio quanto possa parecer a alguns. De novo, aqui vocês estão a grande defensora da concorrência entre marcas, mas eu tenho a impressão que às vezes há um certo exagero. Estou vendo aqui o horário para não passar. Nessa linha, eu queria sair um pouquinho de licitação e voltar para uma questão. Hoje em dia é mix. Olha o que a Tesla está fazendo nos Estados Unidos. Olhem, me permitam lembrar o exemplo da Tesla. Alguns estados têm legislações restritivas de distribuição com venda direta por fabricantes de automóveis. A Tesla está querendo fazer a venda direta de automóveis elétricos para os seus consumidores e mostra todas as vantagens disso. Aí nós temos os distribuidores de alguns estados norte-americanos que não querem mudar esse modelo. Senhores, novas formas de distribuição, novos mix, novos arranjos são evolução. É uma questão de evolução, é uma questão de inovação. Pode ser uma inovação, e muitas vezes no modelo de negócio. Então, nós precisamos analisar tudo isso numa perspectiva dinâmica, de inovação. Óbvio, prestando atenção na concorrência intramarcas, sem sombra de dúvida, mas também, ao mesmo tempo, sem acreditar que ela vai fazer milagres. Existe uma concorrência entre os distribuidores dos mesmos automóveis? Até que ponto ela é a verdadeira, ou essa concorrência entre marcas é tão definitiva assim? O mercado de automóveis não é um bom exemplo, porque nós temos grandes cartéis, né? Os distribuidores são grandes cartéis orquestrados pela lei. Falar cartel assim, mas é verdade, você tem toda uma disciplina da concorrência por uma lei setorial dos anos 70. Mas como se dá essa concorrência intramarca? Aquelas ideias antigas de que os distribuidores só querem fazer cartéis entre si, em algumas situações ela pode ser verdadeira, diminuindo a concorrência entre eles, mas em outras não. Isso tudo para nós compormos esse quadro dessa concorrência. Quantos minutos eu tenho ainda, Daniel? Já foi? 3 minutos, professor. Ótimo, 3 minutos. Bom, o CAD vai se miscuir nessa relação interna, porque é disso que nós estaremos falando no final das contas, relação entre fornecedor e distribuidor. O CAD vai bancar esse cacife, porque é uma coisa importante. E o que eu chamaria atenção, cuidado com a Europa. A Europa tem uma tradição muito diferente no trato das restrições verticais. E uma tradição diferente daquela norte-americana e, de uma certa maneira, uma tradição diferente, para o bem ou para o mal, da nossa própria tradição brasileira, com todas as restrições que nós temos. A Europa tem um sistema de distribuição que está mudando absurdamente com a internet e ainda mais absurdamente na pandemia. Mas a Europa sempre teve um sistema de distribuição mais pulverizado do que o norte-americano. E sempre teve uma disposição muito maior para a repressão ao abuso da dependência econômica, cujo foco principal é a relação interna entre fornecedor e distribuidor. Então, a Europa, como um grande exemplo, e ela é um grande exemplo em vários aspectos, mas ela tem suas peculiaridades.
queremos ou não queremos adotar esse modelo? O que não dá é para ficar simplesmente repetindo, olha, na Europa é isso, nos Estados Unidos é aquilo, sem nós considerarmos as diferenças estruturais e culturais que há entre os nossos mercados. Daniel, meu kickoff era esse. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora. Sempre um prazer ouvi-la. Em algumas passagens da sua fala, você falou back to the basics, mas eu acho que é sempre importante voltar realmente para o básico nesses casos e ter em mente poder de mercado, concorrência intermarca, pode ser básico, mas fundamental em qualquer análise de canais de distribuição e de restrições verticais. Professora, passando para a próxima questão, se puder projetar, por gentileza. Vamos voltar para a nossa InfoIT, a empresa no mercado de TI que está com algumas dúvidas sobre canais de distribuição. A empresa InfoIT informou que precisa monitorar umas ações de distribuidores. Em especial, a InfoIT quer auditar distribuidores e quer obter informações, professora, sobre volumes de vendas, preços e, inclusive, performance. Está com a tela errada ali, mas eu vou seguindo. Preços, inclusive, performance entre os distribuidores. A InfoIT esclareceu que precisa dessa informação para realizar análise em tempo real de seus canais de distribuição, controlar estoque e gerenciar a capacidade de orçamento. Além disso, é importante para a InfoIT saber se seus distribuidores estão realizando superfaturamento, especialmente de clientes públicos, por motivos de compliance. A InfoIT perguntou se pode seguir os riscos e limitações envolvidos e como mitigar esses riscos, tanto para distribuidores que competem com a InfoIT, quanto para distribuidores que não competem com a InfoIT. Professora, se puder comentar essa questão, por gentileza. Bom, tá aí um outro grande problema, Daniel, dessa questão das tribos. Tá? O pessoal de concorrência só pensa numa caixa e o pessoal de contrato só pensa em outra caixa e o pessoal do litigation ou arbitration só pensa na sua própria caixa. É o seguinte, de novo, concorrência entre marcas. As empresas precisam organizar seu sistema de escoamento de produção. Eu vou ser repetitiva, mas essa é uma das principais questões hoje em dia que todas as empresas estão se colocando. O sistema de distribuição. Como eu vou organizar essa distribuição? Os dois tipos tradicionais, ou eu vendo direto, ou eu vou me valer de um distribuidor. Perfeito. Se eu vou me valer de distribuidores, eu preciso, da mesma maneira, ter um certo controle sobre a minha rede de distribuição. Ou isso não vai dar certo. Ou eu vou ser empurrada para um modelo de vendas diretas que pode ser bem mais oneroso. Então, um princípio básico, que é a empresa só contrata se ela acreditar que ela ficará melhor com o contrato do que sem ele. Por que uma empresa contrata um distribuidor? Porque ela não tem condições de fazer aquela venda direta de uma maneira que ela acredite ser eficiente. Aí ficaríamos aqui horas e horas falando das razões administrativas, né, de administração e de marketing, que levam a empresa a se valer de distribuidores. Se você fecha a possibilidade da empresa atuar no mercado, formatando o seu sistema de distribuição e ter as informações desse mercado de maneira a controlar ou formatar a sua própria atuação, as suas estratégias de mercado, você está empurrando a empresa para um modelo menos eficiente. Você falou no começo do quanto essas questões são complicadas, elas são complicadas há décadas. Você tem visões bastante antagônicas do fenômeno das restrições verticais. Mas um dos pontos muito marcados, como disse o conselheiro, é importante nós enxergarmos a eficiência desses modelos. Um dos pontos marcados é que a empresa está na sua caixa de ferramenta tentando atuar naquele mercado da melhor maneira possível. Bom, troca de informações. Desculpem, senhores, elas são naturais. Sabe o que me preocupa muito? Num fornecedor em relação aos seus distribuidores ou num franqueador em relação aos franqueados, a responsabilidade solidária. Por exemplo, trabalhista,
Se um fornecedor deixa de pagar os seus empregados e o fornecedor está ciente dessa estratégia, ele pode ser colocado como integrante do mesmo grupo econômico e responsável pelas estratégias daquelas empresas. Responsabilidade civil perante terceiros é uma questão que bateu na trave no STJ ali 4-3. Foi bastante complicado. Como ficam esses aspectos concorrenciais? Agora, a troca de informações, ela é natural nesse sistema. E o antitrust tem que resolver um problema, um paradoxo, para usar a expressão, né, consagrada, um paradoxo que foi criado. Sempre se acreditou que quanto mais informação disponível, melhor era. De repente, se a informação passasse, não é bem assim. Né? Se você tem informações de mercado, então você vai segurar as informações de mercado, porque às vezes não são informações do distribuidor. Olha o seu exemplo, não são informações do distribuidor apenas, são informações de mercado. Você vai segurar a passagem dessas informações para o fornecedor. Você vai sonegar do fornecedor informações sobre a sua própria rede de distribuição, para fomentar uma concorrência intramarcas. Ou seja, uma concorrência dentro do mesmo produto. Até que ponto nós estamos presos em esquemas dos anos 50 e nos recusando a enxergar essa realidade em que a distribuição é o que realmente importa? Nós temos alguns problemas, o conselheiro citou problemas com a Ambev, por exemplo, que é você tem um poder de mercado muito forte, a captura dos pontos de venda, sem sombra de dúvidas, mas temos preocupações concorrenciais, mas num mercado que se coloca dessa maneira num país de dimensões continentais como o nosso. Cada caso é um caso. De novo, nós vamos condenar, e o problema também é ficar passando lições, porque nós advogados, nós gostamos de regras, né? Você passar a lição de um caso em que uma empresa tem 70%, 80% do mercado para outra em que sequer a posição dominante e tirar vetores de funcionamento ou de decisão daí é extremamente complicado. Então, o que fazer com a troca de informações? Em princípio, esse fluxo, se empregado como uma arma de concorrência entre marcas, pode ser extremamente saudável para o mercado, mas eu sei que está se criando uma verdadeira lenda urbana, né, um pavor coletivo de que a troca de informações significa cartel e os distribuidores são concorrentes. Calma lá. Minha sugestão seria: precisamos analisar esse mercado específico, considerando a peculiaridade da dinâmica entre determinado fornecedor e seus distribuidores. E muito cuidado para tirarmos regras gerais. Obrigado, professora. E talvez para trazer a perspectiva internacional, I would invite Dan to give us his remarks on this and his inputs on this situation and the state of the art in the US and in Europe. Dan. Thank you, Daniel. And thank you, Professor. I think it's very important to talk about kind of the structure of distribution and its context, as you mentioned. So I think that was quite helpful. I'll stay brief on this since we're running a bit late to make sure we can cover the next scenario as well. But I think to take maybe a very pragmatic view, because I think it cuts across the different countries and approaches in terms of exchanging information, that in general, when we talk about the exchange of information in a vertical relationship, it's as an enforcement mechanism for something else. And it has its own efficiencies, as Professor Forgione mentioned before, in terms of structuring inventory and distribution and others. But if we ever have a concerns, it's generally a concern about enforcing some type of other arrangement. And
what those concerns are, may differ depending on the regime that we're in. So we see, for example, Professor Forgione mentioned, the very different approach that's taken to vertical restrictions in Europe, where historically there's been a very big concern about making sure that there's creation of a single market across all of the European countries. And so we see a lot of emphasis on distributors being able to sell across territories from one another, and a lot of interest in the information that suppliers are getting from distributors to see whether they're trying to stop distributors from selling across the European single market. In the US, we see really none of those concerns because the US already has and has had a single market for a long time, and it's just not a value that's in the competition law. And so I think what I would advise when we're talking to Infor IT is that we focus on what we might be worried about in terms of what we're enforcing. If what we're enforcing is a maximum resale price, we probably are not going to be too concerned about that. There may be some very limited situations where we might have a concern about that. But if that's the motivating reason for collecting this information, we probably will not have a great degree of concern. If we're in a dual distribution system, where the competition between Infor IT and its distributor is extremely important, because there's very little inter-brand competition, then we might be a lot more worried about this as facilitating essentially horizontal price fixing at the distribution level. If we're in a situation where we might worry about resale price maintenance, I'm not sure that there should be many such situations, but if you looked at the European very strict rule, we also see a lot of concern about information going to suppliers being used for resale price maintenance. So, that I think mostly I would very pragmatically think about what is underneath this information exchange that we're worried about, that it's being used to enforce, and less so much about the information exchange itself. And then if there is something that we might worry about, I would think as Infor IT, can we do a firewall internally, the people handling the vertical distribution and the people handling dual distribution sales, the horizontal? Is that something that is practical for the business? Often that might be commercially desirable. The distributors may not want to work with you if you don't have such an arrangement. But I would think about each of those things. Thanks, Dan. That's, of course, very insightful and helpful. The firewall system was tested, I think, in some CAD decisions, and it is a potential solution indeed. But we also see a lot of companies that are careful and concerned about this practice. Maybe staying with you, and if you can. So we'll go to the online and offline distribution, and then I will switch to Portuguese for the case, but you can comment, of course, in English. Então, o último caso da Infor IT que nós trouxemos aqui é discutindo a questão online e offline. A Infor IT, ela também indicou que possui preocupações com esses canais. Ela entende que as revendas offline são importantes para os serviços de pré e pós-venda. Indicou que precisa preservar a relação de longo prazo entre os canais online e offline. A Infor IT também informou que os clientes geralmente usam os canais online e offline antes de realizar suas decisões de compra, verificando preços online, comprando offline para ter uma pronta entrega, visitando lojas offline para testar produtos e comprando online, por aí vai. E ela pediu sua opinião, Dan, sobre os riscos e as limitações de lidar com esses assuntos, incluindo o dual pricing, potenciais restrições para o distribuidor vender online para clientes em territórios de outros distribuidores e outras questões que estão ali no nosso novo guia que será lançado no ano que vem. So Dan, if you could comment on the online and offline distribution from an international perspective as well.
Absolutely. And thank you, Daniel, for walking us through that. I think this is another area where it's good to start out talking about, when we talk about Europe and the US and the different approaches that they take, to go back to what Professor Forgione mentioned about the different history and tradition, because that plays, I think, for these types of restrictions, a very big role in the different regimes that we see out there. So in particular, I mentioned this historic concern in Europe about achieving a single market. So that was a large concern, but also another concern about many different member states in Europe having very concentrated distributors, and who in many cases were dominant in their existing member state. And the emergence of the internet as a way for other distributors to enter and break into those very dominant national markets. And that wasn't as much a concern that we saw in the US, where there was less concentration in distribution. And so in Europe, there was very much a concern that these dominant distributors would force suppliers to restrict online sales to preserve their dominant position. And so we saw historically a very strict set of rules about how one regulates online sales and whether there could be dual pricing. Whereas in the US, it was always the rule of reason. We look at each individual case, and certainly if the facts were as such, there was a dominant offline distributor who was forcing the supplier to restrict online distributors to avoid competition with them. That could certainly be a case, but that's not the normal case I think one sees in business. Interestingly, I think this is an area where we're seeing a lot of change recently in Europe. So the Commission now is in the process of revising the vertical guidelines. And in those guidelines, they recognize that the distribution landscape has changed very significantly. And now we see many very strong online distributors. And so, for example, the idea of having to protect Amazon from offline distributors, which at the time of the original vertical guidelines seemed like a very big concern. And now it almost seems laughable that we would have to protect, Amazon from those offline distributors. So much has changed, right, over time. And you see, as a result, the Commission is proposing to move dual pricing to a rule of reason framework, for example. So I think to go back to the specific case and think about what Infor-IT should be thinking about, I see a number of concerns in the hypothetical that it has pro-competitive concerns. Are my customers getting enough service that they need to learn about and use my product instead of the product of a competitor? Are my online distributors having the incentive to invest in that service, the education of the customer, or are they free riding on the efforts of others? So those are things that I see come out of there. Those are often things that can be the justification for a restriction. And I would advise Infor-IT to start with the concerns that it has and think about what is the least restrictive and most efficient way to achieve them. So the very first thing to think about is, are there requirements that Infor-IT could put on its distributors about what types of efforts they have to make to sell the product? And even in Europe, it's always been okay for there to be different requirements for online and offline distributors in terms of the quality of service that they have to bring. For example, an offline distributor might have to have a showroom of a particular size or have a certain number of salespeople
but not have to have something like free returns. But for an online distributor, because they have no showroom, perhaps you don't want to incentivize a situation where they are just being the price check. I go into the other store and then I bring up the price check and get a lower price. So you want to mandate that they have a certain amount of after sales service, or that they accept free returns so that customers can use them in the same way. They can order the product and try it out or get familiar with it and send it back if they don't like it. That may channel the competition into something that's more productive for the supplier. And then if InfraIT doesn't think that would fully accomplish its goals or be efficient, perhaps you can't spell all those things out in the contract, because as you know, it's one thing to write it in the contract. It's another to enforce it, have people monitor it, or to completely contract. That can be very difficult. So I think really dual pricing is your next stop if you're InfraIT, thinking about how do we provide a lower wholesale price for the offline distributors to motivate them to make available these areas that they of investment in the quality of service, and still be able to be price competitive with the online distributors. In terms of the restrictions on territories, being a U.S. lawyer myself, I feel very permissive on this. To me, the question is really, do you have a good reason to have exclusive territories in the first place? If you do, then you should really have a way to enforce that. In Europe, we have this distinction between active sales and passive sales, where you always have to allow passive sales. But you could prohibit things like online advertising in a different territory, or making a web page that's very specific, to outside of the territory. I'm not sure these things have quite as much relevance outside of the individual, context and history of Europe that I described before. And of course, another thing that you may want to consider as InfraIT in this situation that wouldn't be an option in Europe, but could be elsewhere is resale price maintenance. And in order to make sure that the competition that's being generated between the distributors is channeled not into just the lowest price, but is channeled into giving the customer the service. That would be another way to accomplish it. And certainly, if you that might be more attractive, more efficient, and less anti-competitive potential than going all the way to something like exclusive territories, where you're eliminating all the competition between the distributors instead of just the price competition, which I think unfortunately is the situation that we see happen in Europe, which is because you can't do resale price maintenance, instead of just squelching the price competition between the distributors, you get rid of all the competition. Well, that's not a good outcome. That's not what we want to do. We want to go to the least restrictive. So I'll leave to others to comment on what is the right approach in light of the structure of the markets and the history and traditions in Brazil. But hopefully I've brought some of my more global perspective. That was great. Thanks, Dan. And Joana, you're on to comment on the Brazilian perspective. Sure. Em português, né? Bom, Daniel, novamente, acho que a gente cai aqui numa área em que não temos muitos precedentes, né? Esse respeito de concorrência entre vendas online e vendas entre lojas físicas. Acho que é inegável que as vendas online exercem uma pressão competitiva sobre as lojas físicas. Claro, muitas vezes, acho que, como é bem colocado aqui no exemplo,
as pessoas buscam os preços online e depois vão na loja física, às vezes para experimentar o produto, para pegar, enfim, acho que tem uma relação complicada, mas a gente tem aí exemplos de alguns atos de concentração em que já se reconheceu que sim, que existe uma pressão competitiva entre vendas online e vendas de lojas físicas, embora não necessariamente pertençam aos mesmos mercados, né? Então, quando você está estruturando a rede de distribuição, acho que eu concordo aí com a visão do Dan, a gente tem que primeiro olhar o que é que está por trás das restrições que eu pretendo impor, né? Então, nesse caso da restrição territorial, seria um geoblocking. Acho que eu desconheço qualquer tipo de precedente no Brasil a esse respeito. Mas se a gente olhar o que é discutido na Europa e o que é discutido nos Estados Unidos, eu quero acreditar que o Brasil está em algum lugar aí no meio do caminho, né? Talvez não tão liberal quanto os Estados Unidos, mas talvez não tão conservador quanto a Europa. Então eu acho, novamente, acho que o aconselhamento teria que ir pela regra da razão, qual é a racionalidade econômica para qualquer tipo de restrição que eu vou querer impor, e obviamente que se fizer sentido, acho que até alguns mercados não faz sentido ter venda online, eu acho que o consumidor ir até a loja, experimentar, é parte da experiência de consumo. Então, se a gente pensar em bens de luxo, né, eu acho que é um mercado que talvez, se o mercado está disponível online, talvez ele perca um pouco do valor aos olhos do consumidor. Então, você vai comprar ali uma joia online, enfim, é uma coisa meio... acho que cada mercado é um mercado, a gente tem que olhar o caso a caso, mas eu acho que precisa-se sim, essas discussões são muito saudáveis, eu não vejo objeções à pretensão da Infor-IT, contanto que haja uma racionalidade econômica por trás e que, obviamente, como a gente ainda não tem precedentes, acho que a recomendação seria no sentido de, olha, vamos tomar todas as cautelas para que vocês tenham aí registrado o que levou a empresa a querer implementar esse tipo de restrição e ter, de novo, eu acho que, pelo menos da minha experiência, a comunicação com a rede de distribuição pode ser muito perversa às vezes, né? Porque é quase que como se tivessem crianças brigando e aí vem para o fabricante querendo, olha, fulano está fazendo isso, você precisa fazer alguma coisa. Querem que meio que o fabricante se torne meio que resolva a discussão ali, a competição, né, entre os distribuidores. Então, a gente costuma ter muito contato com a área comercial e eu acho que essa é a recomendação. Acho que você falou, os comerciais são muito criativos e a gente tem que, às vezes, pegar eles pela mão e back to the basics. Vamos lá, você não tem que se meter nessa discussão ou não, faz sentido criar uma restrição. Por que faz sentido? Isso é bom para a marca, isso é bom para o consumidor final? Porque precisa de um pós-venda, precisa de investimento, então tudo bem, então vamos criar a restrição. Mas de evitar de se envolver em discussões entre os distribuidores, né, ou rixas entre eles, e ter regras muito claras. Olha, para eu ser um distribuidor online, quais são os requisitos que eu preciso cumprir? Eu preciso ter... você tem que ter isso muito bem definido, para você poder chegar para um distribuidor e dizer, olha, ele está vendendo online porque ele cumpre os requisitos que eu desenhei no meu modelo de negócios que fazem sentido para o meu negócio. E a mesma coisa para os que têm lojas físicas. O que não dá é para você criar um tipo de discriminação fora desses critérios que você pré-estabeleceu ao desenhar a sua rede de distribuição. E eu acho que um outro aspecto que a gente talvez, não sei se a gente vai ter tempo de discutir, é o mínimo preço anunciado, que eu acho que é um outro grande tema polêmico aí em direito concorrencial. Sei que existem, desconheço precedentes, mas talvez, eu acho que tem alguns casos sendo discutidos no CAD, em que medida o preço meramente anunciado online impacta a venda nas lojas físicas e qual é a liberdade ou até que ponto o fabricante pode intervir nessas políticas dos anúncios feitos online pelos distribuidores. Então, acho que esse é um outro tema muito relevante para ser tratado. Obrigado, Joana. Com certeza tem vários temas interessantes que estão no pipeline do CAD, até para
tratar um pouco sobre os tópicos acima, falar um pouco também se nós podemos esperar um guia do CAD, do conselheiro. Eu queria passar a palavra para o conselheiro e também já convidar todos a fazerem perguntas, podem mandar pelo chat. No final também nós vamos abrir um tempo para perguntas, já recebi algumas aqui, mas fiquem à vontade também, quem está na audiência aqui presencial, para levantar a mão e fazer as perguntas. E já podem começar a levantar, se for o caso, que eu já vou anotando aqui quem que tem interesse em pergunta. Conselheiro, seus comentários, por gentileza. Obrigado, Daniel. Sobre esse último caso que a Joana falou de precedente, eu não posso falar, mas a conselheira Paula votou num caso desse que está em pedido de vistas, então ela pode falar sobre um caso desse. Aqui é um cumprimento que fazia muito tempo que eu não havia cumprimento a Paula, a Lenisa, que não havia visto, a Patrícia também, tanto tempo que a gente não se vê, né? Eu acho que para falar minha palavra final aqui, colocar algumas coisas em perspectiva, acho que a gente alinhou muito. Adorei o Back to Basics, professora Paula Forgione. Nós lá no gabinete, todos os casos, a gente brinca, meu gabinete está me mandando mensagem aqui, que nós roubamos essa expressão da senhora, da professora lá no gabinete, que a gente, todos os casos, discute o Back to Basics, todos os casos aqui. Mas, na realidade, fazendo essa reflexão, obviamente que a gente fala que todo caso tem que ser analisado individualmente, eu acho que a gente sempre vai partir do pressuposto da análise da posição dominante, essa capacidade de exercer o poder de mercado, e a gente tem que começar a entrar um pouco na especificidade do negócio, né, do business de cada das empresas, né? Então, qual que é a dinâmica competitiva do mercado, no caso concreto? Quais são os níveis de competição intramarca, intermarcas? Existe ou não uma predominância dessas licitações? Como é que a gente vai analisar o comércio tradicional e o comércio online? Depois nós partimos, como todos sabem, para as barreiras à entrada, mas acho muito importante nós também analisarmos qual é o teor, quais são as especificidades dos contratos celebrados. Eles restringem, de algum modo, a concorrência? Como que se dá essa questão das cláusulas de exclusividade? Elas são de longa duração? Existe alguma multa rescisória elevada, atrelada ao cumprimento dessa exclusividade ou não? Como que se dá essa troca de informações sensíveis entre os fabricantes, distribuidores, e como que vai ser efetivado esse uso, no caso concreto, dessas trocas de informações, entre outros aspectos? Acho que a gente tem que voltar e regredir, e dar um passo para trás, e analisar toda essa dinâmica. E eu acho que a jurisprudência tem esse papel, sim. A gente fala, a pergunta do Daniel é sobre esse guia, né, o eventual guia de contas literais, que está, sim, em preparação. E também o próprio guia de combates a cartéis já traz algumas noções sobre essa questão. E eu acho que a iniciativa de hoje também é uma outra iniciativa de discutir o tema, né? Então, por isso, parabenizo também, não só essa perspectiva brasileira, mas essa perspectiva internacional também. Obrigado, conselheiro. E eu tenho certeza que a comunidade toda espera muito esse guia, vai ser muito bom ter essa orientação. I have one question here for Dan. Dan, it's still about distribution, but not about the topics that we just discussed. So it's MFN and parity clauses. And the question is, there is no consolidated case law on MFN and parity clauses in Brazil. In some settlement agreements that CADE has entered into, CADE has generally indicated that a narrow parity clause is okay, but we would like to have your views from a US perspective and European perspective. Absolutely. Thank you, Daniel. So in the U.S. Case law, there's very little actually case law on the on MFNs and parity clauses in particular. There's an old case involving Blue Cross Blue Shield, an insurance company that basically said MFNs, well, you're asking for a lower price, that must be good. Case dismissed. And so I'm not sure that's necessarily the right standard or the standard that would prevail at the moment. But there's similarly a lack of a lot of case law, I think, in Europe as well. I think we've seen, again, the Competition and Markets Authority and the European Commission starting to look at online marketplaces. And I think taking
a somewhat similar view of the narrow versus broad price parity clauses. We can go back to basics in our favorite expression of the day to think about why might we be concerned about some of these things. I think there are two main concerns when you think about MFNs or price parity. The first is it can it's not an exclusionary concern. It's a concern about coordination and softening competition between competitors. And so when I put that concern out there, the customers or distributors may have less of an incentive to go compete one person off of one another. If I'm a challenger and there's an MFN, I may be discouraged from giving a discount to one person because then I know I'll have to give it to everyone else. So that's a concern we see, I think, relatively little of in a lot of the active cases, but it is, I think, actually quite a real concern, and then one we should focus on. The other is exclusionary, and that's actually, what was at issue in some of these healthcare cases, where in the private healthcare market in the U.S., other insurers, providers wanted to get extra patients, and they wanted to give a discount for the extra patients that another insurer would bring. And the MFN clauses prevented them from doing that without giving the dominant insurer a big discount, which would have made it unprofitable. And so here it's trying to ensure that you can make incremental sales. The challenger, it's not just about the existing sales base and who gets it, but the challenger getting pushing to be able to make incremental sales beyond that which the dominant provider is getting. So I think we have to think about both these potential softening of competition and the potential exclusionary concerns. We also should think about the pro-competitive applications of these. And I think the biggest one here is where it's difficult for there to be a benchmark or a reference price, or also for the free riding. So if I'm an online marketplace for a hotel room, for example, I don't want, and I have a very good search function. I don't want people to find the best hotel with my service and all the quality filters and things that I can do, but then go to the other place and just get the lower price after having used. It's the same kind of concern that we see in many of these other areas. It's just being done by price parity or MFN instead of by something like resale price maintenance. So I think I would think about it in much of the same way. Many thanks, Dan. Eu acho que nós temos aqui tempo para pelo menos mais uma pergunta. Professora Paula, uma pergunta que foi endereçada para você é sobre, acho que tratando um pouco daquela questão de intermarca ou intramarca, e a pergunta foi se nós devemos ter algum tipo de safe harbor para acordos verticais, na sua opinião, especificamente para acordos de distribuição que não sejam hardcore. Se puder dar a sua opinião sobre isso, professor. Olha, em termos de segurança e previsibilidade, é um mundo ideal? Bom, óbvio que não. O mundo ideal é um mundo de análises caso a caso, em que você não tem limitação de capacidade de investigação. Todo mundo que já trabalhou num caso grande antitrust sabe a fortuna que custa constituir prova em casos de restrições verticais. É uma fortuna, repetindo, num país como o Brasil, ainda com essa extensão de território, para você conseguir constituir provas de práticas anticompetitivas,
é surreal. Além de todo o debate teórico que você tem em relação às restrições verticais, você tem um problema simples. Prova, muitas vezes ela é extremamente difícil. Não só prova do ato, mas prova dos efeitos anticompetitivos do ato. É extremamente complicado. Então, o mundo ideal seria esse mundo onde, nossa, nós teríamos uma abundância de provas, etc. Não é assim que a coisa funciona. Então, dentro de uma linha de sinalização para as empresas, de segurança e de previsibilidade, vale sim a pena um percentual? Por mais incrível que possa parecer, eu diria que sim. Esse percentual vai ser arbitrário? Sim, ele vai ser arbitrário. Você coloca 30% nos dois mercados, você coloca 20% num só, né? No mercado de cima, no montante ajusante, como você vai trabalhar? É bem complicado, mas e é artificial. Mas ele pode trazer segurança e previsibilidade, e aí acaba, ou diminui muito a insegurança das empresas. Isso é em nome da segurança e da previsibilidade, não do bom antitruste, mas da segurança e da previsibilidade do fluxo de relações econômicas. E eu gostaria de fazer uma diferenciação. O conselheiro tocou em exclusividade. Exclusividade é uma outra prática extremamente complicada às vezes e que pode significar fechamento de mercado para concorrentes. Ou seja, os efeitos da exclusividade podem ser bastante complicados e eles requerem uma paleta de análise bem maior, tá? E envolvendo outros tantos problemas. Então, imposição de preço de revenda acaba sendo fácil, porque a questão principal é intramarca, tá? Óbvio, com os efeitos extramarcas, etc., mas o meu principal foco é ali. Quando eu trato de exclusividade, eu posso estar tratando de impermeabilização de acesso a canal de distribuição. Aí, meu amigo, é fechamento de mercado hardcore. Então, muito cuidado, realmente muito cuidado. E esses portos seguros de percentuais podem ser extremamente úteis para os agentes econômicos e para a própria autoridade antitruste, que deve alocar os seus recursos. O CAD está sempre fazendo a opção: o que eu vou investigar, quanto eu vou investir nessa investigação. Isso pode ser extremamente útil para o poder público também, para uma melhor alocação dos seus recursos. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. E eu acho que é um debate super interessante e não tem resposta certa mesmo. Mas é muito importante a gente conversar sobre isso. Joana, a gente tem aqui 3 minutos, vou te colocar na fogueira, mas para não sair sem a resposta à pergunta, também é uma pergunta bastante objetiva para você, tá? É hora de rever o padrão de SKF? Faço a pergunta para 2 minutos. Bom, acho que o caso SKF é paradigmático, né? Eu vou me abster de comentar o caso específico por razões de conflito, mas acho que é sabido aí que foi um divisor de águas no sentido de que se mudou a visão do CAD em relação, pelo menos naquela decisão específica, em relação à fixação de preço de revenda. Na verdade, o caso específico era a sugestão, mas tinha um mecanismo de monitoramento e, portanto, foi entendido como fixação. E qual foi a mudança? Eu acho que até então o CAD analisava seguindo a regra da razão, e agora mudou-se com essa decisão para uma presunção de ilicitude, obviamente cabendo ao discutível, né, uma presunção discutível, ou seja, contanto que quem implementar a cláusula consiga demonstrar as eficiências e os efeitos pró-competitivos, afastaria a ilicitude da cláusula, o que todos sabemos, acho que não é nada fácil de se fazer, sobretudo quando se fala de eficiências. Eu acho que, enfim, na minha visão, acho que sim, acho que essa visão precisa ser revista. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que foi uma mudança brusca de entendimento do CAD. Eu acho que
a jurisprudência é algo que vai se construindo. Tivemos pelo menos, acho que 2 casos em que se foi discutido fixação de preço de revenda após caso SKF, em que também houve uma divisão dos conselheiros em relação a se considerava quase que um per se ou se ficaria pela regra da razão. Então, talvez a mordida ali, nesse primeiro caso, tenha sido excessiva. Contudo, o guia, né, lançado em 2020 de condutas unilaterais traz exatamente essa visão. O guia do CAD de unilaterais traz a presunção da ilicitude. Então, ao que tudo indica, manteve-se o entendimento de que, sim, existe uma presunção de que seja ilícito, a menos que a parte consiga demonstrar as eficiências, que as eficiências compensariam os possíveis efeitos anticompetitivos. E, na minha visão, eu acho que, novamente, a gente cai no caso a caso e, para mim, tinha que ser regra da razão, porque pode haver mercados que, de fato, a fixação tem um efeito perverso, mas pode haver mercado que ela gera eficiências importantes, e eu acho que isso não pode se passar uma régua, né, que a mesma medida sirva para todos os casos. Essa é a minha opinião. Obrigado, Joana. Olha só, já parece tempo esgotado com foguinho ali, então vou ser super rápido. Eu gostei muito, eu acho que foi muito legal essa discussão. Quero agradecer, conselheiro, pela sua disponibilidade, pela transparência, pela gentileza de estar aqui conosco. Joana, muito obrigado por se juntar a nós, pelos comentários da parte brasileira, acho que foi super interessante. Professora Paula, sempre um prazer. A professora tinha falado, olha, pode contar comigo que eu sou super disciplinada com o tempo e tal. Não esperava que fosse tanto. Muito obrigado pela ajuda, pela disponibilidade. And Dan, it's always a pleasure. Thank you very much for joining us. That was very, very nice to hear your perspective. I really enjoyed, and I'm sure that everyone here enjoyed as well. Obrigado, pessoal. Gente, só para terminar, eu tenho um anúncio. Nós teremos o prêmio TIM na sala ao lado. Convidamos a todos, por favor, para a gente conhecer os nossos vencedores do prêmio TIM desse ano. Muito obrigado a todos.